Louvado seja Deus. Quero agradecer ao Senhor pela vida de Jane Cleide. Glória a Deus. Muito bom termos vasos que se colocam na posição, na presença do nosso Deus. Amém, queridos? Aleluia. Nós estamos sim em campanha, em propósito. Por esta causa eu me ponho de joelhos. E eu sei que todos nós temos causas a qual nós deveríamos nos colocar de joelhos diante do Senhor. Nós estamos de joelho diante de Deus pela própria igreja. Nós estamos orando uns pelos outros, orando pelas as causas dessa igreja, colocando diante do Senhor, para que Ele responda, para que Ele nos fortaleça, para que Ele faça a vontade dEle às nossas vidas. Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 3, e o versículo de número 14, que fala sobre a oração de Paulo pelos Efésios. Então nós estamos, eu já até me perdi quantas terças-feiras nós já estamos nos colocando de joelhos por essa causa. Aleluia. Eita, louvado seja Deus. Quantos acharam? Diga amém. E diz assim a palavra do nosso Deus: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Amém? Até aqui, pode sentar-se. Aleluia. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele traz essa intercessão pela igreja de Éfeso. E nós estamos em intercessão pela Igreja Batista Betesda, nos colocando de joelhos diante do Pai, nos colocando diante daquele que pode nos responder, daquele que pode nos socorrer. Aleluia. E é diante dele que nós estamos aqui nessa noite. E eu quero louvar a Deus, porque eu estou podendo novamente falar. É muito ruim ficar muda, viu? É muito ruim você procurar a sua voz e não encontrar. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aleluia. E esses dias eu pude mais uma vez ouvir a voz do Senhor tremendamente em minha vida. E porque ouvimos a voz do Senhor, somos direcionados por Ele e o nome dEle é glorificado. Amém, queridos? Nós iremos hoje meditar um pouco no livro de Neemias. Livro de Neemias, no capítulo 4, ao qual Deus ministrou fortemente a minha vida esses dias, e principalmente no dia de hoje. É bom quando você traz uma ministração que você já tem segurança nela. Mas pense que o Espírito Santo de Deus gosta de nos tirar das nossas zonas de conforto. Aleluia. Porque Ele quer falar, Ele quer ministrar e Ele quer bradar. Irmãos, não é mais tempo de fraqueza na fé, de debilidade espiritual, de pararmos no meio do caminho, não. Porque nós já entendemos de Deus. Deus já falou comigo e com você que a ordem de Deus é avançar, é alargar, é estender, é fixar e não impeça. Aleluia. Certo, irmãos? Então, por mais que sejam as lutas da minha vida e na sua vida, nós não podemos deixar de olhar para aquele que é autor e consumador da nossa fé, da nossa história. Aleluia. Se formos olhar para a vida do irmão, olhar para a vida da pastora, do pastor, da igreja, nós iremos cair. Mas quando olhamos para o nosso Deus, nós nos fortalecemos. Amém? E nos fortalecemos, e sim, em oração. Aleluia. Vamos lá, Neemias, no capítulo de número 4, vai falar que os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. É tão interessante, Neemias, o livro de Neemias todo, né? O versículo 4, por um tempo, nós estudamos bastante Neemias com o Ministério de Intercessão. Não esse, mas há muito tempo atrás, no nosso primeiro ministério de intercessão, alguns irmãos ainda se encontram nele. Ah, pastora, tem 2, é porque nós demos uma parada e depois recomeçamos, né? E diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus.
E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Vamos parar até aqui por enquanto. Queridos, é interessante quando nós começamos a meditar e Deus vai alargando assim a nossa visão espiritual. E eu peço que nessa noite, a visão dos irmãos que se encontram aqui nessa noite, dos irmãos que estão em casa, dos irmãos que estarão ouvindo essa ministração através da rede social, da live, do canal da igreja, que Deus fale poderosamente a sua vida e que haja uma largada de Deus na sua vida, na sua visão espiritual, amém? A Bíblia está aqui dizendo, meus irmãos, que esses homens aqui, eles vão falar de Sambalate, vai falar de Tobias, mas o que eu acho interessante é porque uma obra está sendo construída. Uma obra está sendo levantada naquele lugar, mas também nós vemos uma oposição ferrenha sendo levantada contra essa obra. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, meu coração ardia, e ainda está ardendo, eu pedindo aqui, enquanto eu estou ministrando, a gente pode orar, enquanto eu estou falando aqui também, eu estou falando com Deus, e pedindo ao Senhor que Ele me permita trazer a revelação dEle, do que Ele tem para a minha vida, para a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Havia ali, queridos, o desenvolvimento de uma obra muito grande, havia ali um projeto tremendo acontecendo, mas também havia ali uma batalha tremenda acontecendo naquele lugar. Observa isso, na minha vida e na sua vida, até Jesus voltar, ou até você ser chamado para a glória, haverá uma construção de Deus na minha vida e na sua vida. Haverá reconstruções também em nossos relacionamentos, em nossas vidas. E haverá o mover de Deus, mas também haverá os ataques do nosso inimigo. E portanto nós precisamos estar atentos, irmãos, porque o diabo não brinca de ser diabo. Muitas vezes o cristão brinca até de ser cristão, diz até que é crente, mas não lê nem a Bíblia, não lê a palavra, não teme a Deus, não faz o bem, mas o diabo, ele não brinca de ser diabo, e o que ele quer fazer é matar, é roubar e é destruir. Quem estava na ministração de domingo aqui? Então precisamos, queridos, ficar atentos, muito atentos, sabe por quê? Porque há um desenvolvimento de Deus, há uma obra sendo executada na minha vida, na sua vida, e há também uma oposição tremenda, ferrenha, feroz do inimigo, para que essa obra não se conclua. E quando é que vai ser concluída essa obra, pastora? Quando você tiver um encontro com Jesus na glória, aleluia, e aí, querido, nada mais poderá parar o desenvolvimento de Deus na sua vida, porque você já vai estar completo nele e com ele. Mas enquanto estivermos aqui, nós iremos viver batalhas em todas as áreas. Talvez você chegou aqui, pastora, eu não queria ouvir isso. Eu quero uma palavra de autoajuda. Nós não precisamos de palavra de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Aleluia! E que nessa noite Ele venha falar o seu coração poderosamente em nome de Jesus. Nós observamos uma construção sendo feita, em contrapartida percebemos uma ferrenha oposição ao desenvolvimento dessa obra. Sambalate, Tobias e outros se opõem ferozmente ao avanço dessa construção. Então, queridos, nós também poderíamos até trazer para algo material, que é a construção desse trabalho aqui, desse templo, e nós poderíamos dizer também que o inimigo quer paralisar, quer parar o avanço dessa obra. Por que não? Assim ele fez ali na construção, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Não sabendo eles, irmãos, que o sucesso daquela obra não dependia apenas
apenas, ou melhor, não dependia de mãos humanas. O avanço, o sucesso, o desenvolvimento da obra, daquela construção, da reconstrução daqueles muros, não dependia humanamente da mão de Neemias e nem dos cooperadores, porque antes de chegar aquela obra, as mãos de Neemias chegou primeiro no coração de Deus. Aleluia! E estavam lá eles, queridos, zombando e sucedendo que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ele ardeu em ira. O inimigo fica ardendo em ira quando você faz um propósito dizendo: por essa causa, por minha família, pelo meu ministério, por meu casamento, por meu emprego, por minha igreja, eu me ponho de joelho. Sabe o que acontece? O inimigo fica ardendo em ira, ele fica zangado, ele fica mais enfurecido do que é, ele fica muito indignado, irmãos. Mas o que é que nós vamos fazer? Vamos parar, vamos sucumbir aos ataques do inimigo. Muitos de nós fazemos isso e muitas vezes eu, você, em alguma situação da nossa vida, nós permitimos isso acontecer. Mas nessa noite nós estamos aqui para dizer diante de principado e potestade que essa obra, o avanço de Deus nessa obra na minha vida, na tua vida como igreja do Senhor, não vai retroceder, só vai avançar. Quem quiser receba e quem não quiser não receba. Mas eu só sei uma coisa, que o Senhor é Deus. Aleluia! E aquela obra, queridos, nasceu no coração de Deus. E Deus procurou um homem disposto e disponível. E Ele encontrou queridos. Ele encontrou Neemias, que se compadeceu da miséria, do fracasso, do opróbrio e da vergonha por qual Jerusalém estava passando. Ah, quisera Deus encontrar em nosso meio, encontrar em nossa geração, homens e mulheres que se compadecessem da obra, que se compadecesse do reino, que quisesse fazer essa obra avançar. Existia um ali, por nome Neemias. Sabe o que diz Neemias? Capítulo 1. Ele ouvindo falar sobre o que acontecia na sua cidade, irmãos, aquele homem, o semblante dele cai, ele se entristece. Ele estava numa posição boa, mas ele não quis saber, queridos, se o corpo, ser humano, ou melhor, uma parte do corpo está enfermo e padece, todo o corpo padece junto. Amém? E veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está fendido, e as suas pedras queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eita, glória a Deus! Aleluia! Quando Neemias soube que a Jerusalém, que o templo, que estava aquela miséria, o templo estava desolado, os que restaram estavam em pobreza, em miséria, ele sentou, ele chorou e ele clamou. E quando a gente sente a dor de alguém, se coloca no lugar, Deus vai te usar. Aleluia! Ah, quisera Deus encontrar na minha vida isso, e nas nossas vidas, ao ver um fracasso ou um aparente, eu gosto de dizer de fracasso, aparentes fracassos, porque fracasso na minha vida, na vida do cristão, na vida daquele que é temente a Deus, que está no centro da sua vontade, o fracasso é apenas aparente, porque o fracasso pode no futuro ser uma redefinição de sucesso. Eita glória, quem sabe trabalhar é Deus, irmãos. Aleluia, pastora, mas Deus não faz mais como antigamente, a gente não vê mais aquelas obras acontecendo. Cadê os milagres? Cadê o fogo? Cadê o avivamento? E eu pergunto, cadê os Neemias? Aleluia, cadê os Pedro? Cadê o João Batista? Cadê os homens e mulheres de Deus que se colocam em posição e chora, e ora, e declara a palavra do nosso Deus?
Eita glória! Aleluia! Jesus! Deus não mudou, Ele é o mesmo. A Bíblia vai dizer isso, irmãos. Jesus não mudou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem tem mudado são os homens, o ser humano. Nós temos mudado. Irmãos, muitas vezes, quando nós sabemos do fracasso na vida do irmão, no lugar de nós chorarmos, prantearmos e orarmos, nós dizemos assim: achei bom, ele era metido, ele merece mesmo cair, merece ficar doente, merece ficar no fracasso, merece perder isso, aquilo. Não, irmãos, não foi isso que Neemias fez. Quando Neemias soube da situação dos seus irmãos, ele chorou, ele lamentou e ele orou, Deus dos céus. Aleluia! A igreja está entendendo? Amém, queridos? Então, queridos, Deus olhou o coração daquele homem e encontrou um coração voluntário para reconstruir o que um dia foi construído e foi derrubado. Deus encontrou o coração de um homem, aleluia, um coração empático, um coração que se coloca no lugar do outro, um coração que diz: Senhor, eis-me aqui. Quisera Deus, mais uma vez, que Ele encontrasse aqui no nosso meio. Gente, não precisa de multidão para Deus operar. Aleluia. Você com Deus é maior que uma multidão. Aleluia. Nós não precisamos, irmão, de templo cheio para pregar com som. Nós não precisamos de templo cheio para louvar com som. Nós precisamos, irmãos, é entender que a ordem de Deus é alargar, é estender e fixar. Há uma largada de Deus, irmão, nas nossas vidas. Entenda isso. Tobias se opondo ferozmente ao avanço daquela obra, não sabendo que o sucesso daquela obra não dependia apenas de mãos humanas, mas sim do sobrenatural de Deus. Aleluia. Aquilo que foi plantado no coração de um homem disposto a ver a obra de Deus, alargar, estender e fixar. Aleluia. Quando o homem e a mulher de Deus entendem isso, irmãos, ele olha para a situação e vê que os fracassos são aparentes fracassos. Porque o fracasso de hoje, irmãos, fracasso de hoje vai ser o sucesso de amanhã. Você fracassa uma vez, duas, três, você não desiste e você conquista o impossível pela fé. Aleluia! Então, irmãos, Neemias, ele chorou, a Bíblia está dizendo aqui. Ele, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Jejuei também e orava, dizia ele, ao Deus dos céus, aleluia. Então, queridos, nós precisamos ter coração de Deus, coração que ame ao próximo, coração que ame essa obra. A minha oração, queridos, que eu tenho dito ao Senhor: Deus, levanta nessa geração homens e mulheres que segurem os toldos, que segurem as cordas, porque vai o alargar de Deus dar-te, é real, Deus já falou e quando fala Ele cumpre, mas é preciso ter homens e mulheres como Neemias, que vai segurar as cordas, vão ser fixadores e não abrem mão disso por nada. Aleluia. Ah, mas eu não sou o líder. Ah, mas eu não sou a pastora. Eu não sou o pastor da igreja. Você é mais do que o pastor, do que a pastora. Você é servo de Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo dias do culto de quarta-feira. É libertação total, né? Restauração total, a campanha. E alguns têm dito assim, está vendo aí? Tem que ser um pastor que tem que estar à frente. Eu tinha dito a pastora, tinha que ser ela ou o pastor Lucas, para poder o trabalho crescer e avançar. Eu disse veementemente, digo publicamente, aqui na frente dos pastores, na frente da câmera, e eu digo: não, não. A obra de Deus avança quando o povo de Deus tem ânimo para trabalhar. Os maiores dias de mover de Deus nesse culto de quarta-feira, quem estava à frente era uma jovem senhora chamada Lucrécia, conhecida por Gagal, que o povo me chamava de Gagal aqui. E sabe o que acontecia aqui? O céu se abria. Porque, pastora, havia um coração que amava essa obra. Não pensa, irmãos,
que o mistério é pastor e pastora que faz. O mistério é nós fazermos. Eu discordo de que tem que ser o pastor e a pastora para poder a obra avançar. Tem que ser nós, servos. Aleluia. Tem que ser Neemias. E era assim, irmãos, que a obra ia acontecendo. Chorava. Era assim naquele tempo. Quando sabíamos as situações da igreja, nós se juntávamos sem querer, nós nos juntávamos. Daqui a pouco estava um grupo de mulheres, estava um grupo de pessoas, homens também. E nós já estávamos orando, e chorando, e lamentando, e clamando ao Senhor. Reverte, Senhor, a situação. E o que é que acontecia? Deus revertia a situação. Ah, pastora, você quer tirar, né, seu corpinho de banda do pastor? Não, eu estou dizendo que é nós, irmãos. Aleluia. Não se sinta pior do que você é. Não se sinta menor do que você é. Sabe por quê? Porque a unção de Deus é que nos capacita. Todos nós somos pequenininhos, vazio de barra, eu e você. Mas a excelência do poder vem dele. Aleluia! Ah, Deus, não aguento o calor, esses ar-condicionado. A pastora errou, não devia ter feito. Beba, beba, babá. Faça isso não, meu irmão. Dobra o joelho e ora, clama. Senhor, eu acredito em milagre. Eu sei que vai ser maior a glória da segunda casa do que a primeira. E Deus vai fazer, irmãos. Aleluia. Então, querido, nós vemos um homem aqui chorando por causa da miséria, do fracasso, da vergonha, da derrota que o pessoal estava ali. Mas, no versículo 4, nós estamos aqui onde ele já está ali construindo, reconstruindo aqueles muros, e onde nós vemos os inimigos zombando, escarnecendo, tentando fazer a obra parar. Mas olha só, Deus tem ministrado no meu coração. Não impeças a obra de Deus. Aleluia. Porque quando Deus diz que vai avançar, vai avançar. Vai estender, vai alargar, vai sim. Não adianta cruzar os braços e dizer, eu não vou ajudar. Você ajudando ou não ajudando, vai acontecer. Então é melhor estar dentro da bênção, irmãos. É melhor participar da bênção do que estar na torcida contrária. Fique na torcida de que vai acontecer, porque Sanbalate e Tobias foram envergonhados. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Amém. Isaías 54:2 diz: amplia o lugar da tua tenda e estenda-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças. Aleluia. Alarga ou alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Aleluia. Fixa bem os seus pés na rocha que é Cristo. Não deixe nada, nem ninguém te tirar dele, nem do propósito que ele tem para a sua vida. Deixa Deus trabalhar na tua vida e através da sua vida para abençoar multidões de pessoas que precisam de você. Aleluia. Lá estava Neemias, ele chorou e ele orou. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele diz: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E sejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. Aleluia. Ele se coloca diante do Senhor em favor de Israel, e ele não aponta o dedo para os seus irmãos. Ele diz: eu e minha família também pecamos. Aleluia.
No lugar de apontar o dedo, irmãos, um estender de mãos. Aleluia, é tão bom quando nós encontramos alguém que nos estende as mãos. É tão ruim quando você precisa da ajuda de alguém e alguém lhe aponta o dedo. Eu já passei por isso esse tempo atrás. Eu estava passando uma dificuldade aqui no ministério. Chamei alguns intercessores e compartilhei. Mas antes eu não tivesse feito isso, porque quando eu compartilhei, a palavra que eu recebi de um dos foi terrível, que me deixou lá no chão. E eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Para onde eu irei? Só o Senhor mesmo na minha vida. Mas quando tem alguém que diz assim: eu estou contigo no dia do seu sucesso, mas também eu estou com você no dia do seu fracasso. Aleluia. Amém, igreja. Nós precisamos entender o que Deus está falando, irmãos. Deus quer nos usar grandemente, tremendamente. Mas Deus não quer mais usar somente alguns. Deus quer usar nós todos os que se colocam na posição e que se colocam na brecha. Neemias se colocou na brecha. Aleluia. A princípio, eles tentaram ridicularizar os judeus. O que eles fazem? Eles se ardem primeiro em ira, fica irado. Não pode essa obra, não pode não. O inimigo não quer, querido, que eu venha aqui e pregue essa palavra. O inimigo quer que eu venha aqui e traga uma palavra de derrota, de tristeza, de decepção. Mas Deus não quer isso para nossas vidas não. Deus quer que a gente olhe para Ele e nele nós encontraremos resposta para tudo. E o que Ele não responder aqui, irmãos, um dia, pode ser que Ele responda na glória. Mas nem tudo que a gente vai querer saber aqui, nós iremos saber. Então não quero saber mais desse Deus. Aí é você e Deus. Amém? Então, queridos, olha o que eles fazem. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? O que esses fracassados estão fazendo? Olha só, eles começam a ridicularizar, tentar ridicularizar aquela obra, tentar ridicularizar o que eles estavam fazendo. Imagina aí. E muitas vezes nós estamos indo numa caminhada cristã, indo bem, correndo, conquistando. Mas de repente, irmão, você ouve uma palavra e você não gosta. Entra no seu coração, no meu coração. Aí você para, não vou fazer mais. Eu não faço mais, eu não prego mais, eu não louvo mais. Eu não trabalho mais na obra, eu não faço mais o evangelismo. Mas é isso que o inimigo quer. Ele chama eles de fracos. Que bom quando nos chamam de fracos. Porque quando estamos fracos é que somos fortes. Você não entendeu? É nessa fraqueza que Deus te usa, aleluia, Ele te fortalece. É quando nós estamos fracos que o nome do Senhor Deus é glorificado. É quando nós estamos que todo mundo diz assim: acabou, essa árvore foi cortada, ela não dá mais fruto. É nessa hora, irmãos, onde Deus entra em ação e Ele diz: ao cheiro das águas, essa árvore vai voltar a brotar. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Aleluia! Que faz esses fracos judeus? Permitir-se-lhe a isso? Isso será que vai acontecer? Eles têm condição alguma de prestar um sacrifício? Acabaram um só dia. Eles começam a zombar, meus irmãos, dos judeus. Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Eles tentam ridicularizar, mas a Bíblia nos diz que Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Deus não se deixa escarnecer. A obra que Neemias e aqueles homens, os cooperadores, aquelas famílias estavam fazendo, era a obra de Deus. O trabalho em Deus não é vão, queridos. Muitas vezes o inimigo vai tentar colocar seta no meu coração e no seu, e tentar nos escarnecer.
Usa a pessoa para nos escarnecer, para dizer que você não tem qualificação para aquilo, para fazer o que você está fazendo. Mas o seu Deus, o que que Ele tem lhe dito? Aleluia. O que que Deus tem te falado? Ele tem te falado o quê? Prossiga. Aleluia. Avance, cresça, se estenda. Aleluia. Então, queridos, nós precisamos ouvir a voz de Deus e não a voz do inimigo. A voz do inimigo é a voz de zombaria. Lembra disso? Os 40 dias de oração? Foram 40 dias. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. 40 dias aqui. Vocês não sabem quantas zombarias nós recebemos. Não vai acontecer. Esse povo é louco. Eu nunca vi naquele tempo frio, né? E neblinava, e a gente aqui. A gente rodeava esse campo todo, isso aqui tudo. Cantando, rodeando, declarando que o Senhor é Deus. Pelo Senhor marchamos sim. O seu exército poderoso é. E aí ia lá, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E foi chegando e passando. E chegando os 40 dias. E parecia que nada iria acontecer. E o povo e o inimigo, as pessoas não vão falar inimigo, escarnecendo, dizendo, vocês não vão conseguir. Quantas vezes eu e Joel ouvíamos palavra, e o pastor Lucas também, nós ouvíamos palavra em nosso rosto, dizendo, vocês não vão conseguir, vocês não vão ficar com aquele terreno, vocês querem um lugar lá no Juazeiro 8, se quiser a gente negocia agora. Falaram até assim com a gente, vocês são um bocado de cão chupando manga. Eita, minha gente. Teve gente que ficou bravo. Eu que se acalme. Parece que eu estava tomando se acalme. Porque eu estava calma. Vamos lá. E Deus fazendo. E nós aqui nessa obra. Porque a obra que Deus chamou para fazer não é a casa da pastora. Não é a casa do irmão. É a casa de Deus. Aleluia. E Deus plantou em nosso coração. Mais importante do que construir esse templo é construir relacionamento com os irmãos que estarão congregando nesse templo. Não foi isso que Deus falou para a gente? Aleluia. Mas, irmãos, é isso que o inimigo faz. Primeiro ele fica irado. Ele fica enfurecido. Ele fica zangado. Ele quer lhe parar de qualquer forma. Então ele vai ridicularizar o que você faz. Vai usar pessoas. Vai usar pessoas usadas por ele. Para dizer, você não prega bem. Você não louva bem. Você não sabe tocar. Você não sabe receber o pessoal na introdução. E aí, você vai dar ouvido à voz do inimigo? Neemias não deu ouvido à voz do inimigo. Aí eles estão começando a fazer a maior zombaria. Oh, vocês são os fracassados. Como é que vocês vão reconstruir esses muros? Vocês não têm recursos financeiros. Deus, Ele diz, eu sou o dono do meu, é o ouro e minha é a prata. Aleluia. Pedro e João no templo, na Porta Formosa, livro de Atos. Não tem prata e não tem ouro. Foi o que ele disse àquele rapaz que mendigava, coxo, na Porta Formosa do templo, chamado Formosa. Eu não tenho prata, não ouro, não tenho recurso financeiro. Mas uma coisa eu tenho, poder de Deus. Se essa igreja continuar no poder de Deus, haverá um rebuliço. O povo diz que rebuliço é confusão, mas vai ser um rebuliço, vai ser um mover, mas vai ser uma confusão boa, porque é o mover de Deus, o trabalhar de Deus. Vai ser enorme neste lugar. Quem não estiver vendo, passe a ver agora. Cadê aquele menininho, o seu sobrinho? Está chorando porque, não foi essa música? Se você tem um Deus que cuida de você, eu não sei mais o que. Aleluia. Isso aí. É desse jeito. Vou te dizer.
Aleluia! Ele está ali. Quer cantar? Só se você quiser. Quer? E eu cheguei, disse, vou lá na congregação da aliança. Não disse a ninguém. Porque tem coisa que você não sai contando não, viu? Que o inimigo tenta atrapalhar. Cadê o outro microfone para ele? Eu aqui no banco da frente. Vem cá, vem. Cadê o microfone? Vai cantar com seu pai? Ah, com seu pai. Vai. Pode ficar até lá mesmo, ele está com vergonha, né? E ele começou a cantarolar, gente. Canta aí, vai. Canta aí. Ele está sem graça. Não fica com vergonha, não. Vou para ele ficar com vergonha, deixa ele no cantinho dele. E aquela vozinha, está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele cuida de tudo. Deixa eu te dizer, eu não sei mais o resto. Só sei de uma coisa, irmãos. Que enquanto essa criança, ela louvava, bem aqui, no banco de trás, Deus falava comigo poderosamente. Falava comigo, ministrava, me levantava, me rejuvenescia por dentro e por fora. E eu dizia, meu Deus, que mistério é esse? Que mover é esse? Uma criança cantarolando, enquanto a tia dirigia o culto, ele estava aqui cantarolando a música. E no louvor dessa criança, Deus fez um negócio extraordinário. Aleluia! Ele está com vergonha? Pode cantar. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e Receba. que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Aleluia, Lembra de Deus. todo o livramento que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Aleluia, Deus. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer Simples, né? que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Eita glória, aleluia. Vamos aplaudir nosso Deus. Eita, aleluia. Naquele dia sai diferente de lá. Aleluia. E Deus falou algo tremendo em meu coração, mas vamos lá para a palavra. Se eu sentir de Deus, eu falo aqui, né? Então, tentaram ridicularizar algo tão grande e tão especial que Deus estava fazendo ali, no meio de Jerusalém. O inimigo estava fazendo com que se tornasse alvo de zombaria. Mas não sabendo ele que aquela obra não era obra de Neemias. Aleluia. Não era meramente a vontade de Neemias, mas era a vontade soberana de Deus sobre aquele templo e sobre o seu povo. Aleluia. Então, irmãos, o avanço da construção nasceu no coração de Deus. E quando nasce no coração de Deus, Deus coloca no coração de homens e mulheres dispostos a segurar a corda, a avançar, alargar, estender, fixar. Vai segurar a corda. Aleluia. Não vai largar de jeito nenhum. E o nome dele vai ser glorificado. Deus colocou no coração de Neemias. E no capítulo 2 de Neemias, fala o seguinte: e o rei me disse: por que estás triste o teu rosto?
pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então teme muito, em grande maneira. Ó, o rei perguntou: por que você está triste? E você, por acaso, está doente? Não é isso tristeza de coração? Então Neemias temeu muito, de forma grandiosa, né? E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Aleluia! Quando Deus planta algo no coração do homem, aleluia, e Deus quer que aquilo aconteça, Ele abre portas. Aleluia! Ele abre portas, irmãos, até onde não tem parede, como diz um louvor aí. Ele abre portas, e essa porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Deus abriu portas excelentes, e aqueles bobos ali, Sanbalate e Tobias, zombando, escarnecendo, não sabiam de nada do que estava falando, chamando os judeus de fracos, de fracassados, de que não tinham tijolos, como fariam aquilo, não tinham recurso financeiro. O que eles não sabiam é que eles já tinham tudo. Aleluia! Então quer dizer assim que Deus faz na minha vida e na tua. Aleluia. Deixa Deus continuar construindo esses muros na sua vida. Aleluia. Construindo a sua vida, construindo relacionamento com Ele, construindo relacionamento com os irmãos. Deixa Deus te usar. Então, queridos, em Neemias 2, ele diz assim: me pede. Ele não pede precipitadamente, ele ora ao Deus do céu. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar. Eita glória! A cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltará? E aprova o rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Então Deus foi abrindo portas, caminhos, estradas, irmãos, recursos, para que a obra dele fosse reconstruída. Aleluia! Bem assim vai ser na minha vida. Tem hora que você olha e diz assim: não tenho mais obra nessa igreja, não tenho mais obra para ser feita neste lugar. Será que não tem? Será que não são os ataques do inimigo? Não é o inimigo lançando seta para que você não sinta a presença de Deus aqui? Eu fico boba, irmãos, quando alguém diz assim: eu não sinto a presença de Deus na igreja. Eu digo: então, Deus, o que é que está acontecendo? Porque eu sinto a tua presença tão grandemente na igreja. O inimigo, ele não brinca, como eu disse no princípio, irmãos, e ele joga pesado, e ele joga sujo para tirar o povo de Deus do caminho. Eu cheguei domingo, não é a primeira vez que acontece isso, mas Deus permite a gente sentir as coisas, para a gente perceber o que está acontecendo no reino espiritual, porque muitas vezes nós andamos naturais demais, nós esquecemos do lado espiritual, de um arqui-inimigo chamado diabo, que atua contra a minha vida e a tua vida. Eu cheguei no domingo aqui na igreja, eu já estava com a voz como eu estou hoje, eu cheguei dizendo: eu vou lançar um tal propósito, eu vou falar com a igreja, mas quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que aconteceu no meu coração, foi endurecimento. Meu coração endureceu. Eu olhava para a igreja e não sentia a presença de Deus. E eu dizia: o que é que está acontecendo? Eu cheguei para um dos nossos líderes e eu fui extremamente dura. Dura, sem motivo. E coisa que eu não faço, eu fiz. Fui dura na frente de outras pessoas. Eu olhava para a igreja, não fiquei nem no meu lugar. E olhei diversas vezes para fora e senti vontade de ir embora.
A vontade do meu coração era ir embora. E eu dizia assim, eu tenho um motivo para ir. Minha mãe está em casa. Eu posso dizer muito bem para a igreja. Pastor, eu estou indo porque eu vou ficar com minha mãe. E eu fiquei naquela batalha aqui dentro da igreja. Aquela batalha, aquela luta. E eu disse ao pastor, não foi, pastor? Pode fazer. Não vou falar nada. Eu não tinha o que falar. Eu queria ir para casa. E quando eu saí da igreja, que cheguei em casa, quando eu botei os pés na minha casa, cadê a dureza? Eu não tinha dureza. Já fui entrando e cadê meu bebê com minha mãe? Eu disse, tem coisa estranha acontecendo sobre a igreja. Tem coisa estranha acontecendo. Irmão, nós precisamos estar ligados. Não é a primeira vez não que tem acontecido isso. Mas dessa vez Deus me alertou. Digo, agora eu entendi. Tanta gente que diz, ou algumas pessoas que dizem, eu não sinto mais a presença de Deus em Betesda. Eu não sinto mais que eu sou desse ministério. Eu vou sair dessa igreja. E Deus está me mostrando o que é que tem acontecido por trás disso. Aleluia. E o que é que a gente faz, irmãos, quando isso acontece? A gente ora, a gente jejua e a gente chora por nossos irmãos. Amém? Amém, igreja? Porque Deus quer fazer uma construção linda, mas maior do que esse templo, é o templo que é a sua vida na presença dEle. O irmão chegou para mim e disse assim, ó, pastora, eu estou entregando a minha carta. Eu disse, eu não quero. Oxi, não quero, queridos. Sabe por quê? Porque eu não te deixo sair da Betesda enquanto Deus não completar o que tem na sua vida. E sabe o que aconteceu? Esse irmão me bateu. Pá, 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 pá. E ele batia. E dentro de mim eu dizia, vou deixar ele ir, vai se arrebentar. Depois volta. E dentro de mim uma batalha dizendo, mas eu sou pastora. E o bom pastor dá a vida pela ovelha. Eu dizia, eu não recebo, eu não recebo. E agora, pastora? Eu disse, agora, o que está acontecendo? Agora nós estamos num discipulado. Discípulo ao lado. Aleluia. Pergunta se ele quer sair agora. Não. Mas precisou que eu fizesse como Neemias, orar, chorar, jejuar e prantear por uma ovelha. Amém, irmãos? Muitas vezes a gente assim, quer sair, vá. Posso fazer o quê? Não, mas Deus muitas vezes fala o contrário. Venha, filho, deixa eu me dar a oportunidade de lhe amar. Era levando o pé, viu, pastor, dizendo, deixa eu te amar. E a vontade de dizer assim, eu lhe pego. Não, deixa eu te amar, deixa Deus me usar para te abençoar. E para a glória de Deus, irmãos, Deus tem feito isso, viu? Deus está fazendo uma obra linda, não somente na vida do irmão, mas na minha vida também, porque era ele falando e eu pegando para mim, dizendo, isso aqui ele tem razão, isso aqui não tem, isso aqui ele tem, isso aqui não tem. E aí eu fiz uma listinha e estou tentando melhorar. Aleluia! Glória a Deus! Então, nós precisamos, irmãos, fazer isso. Mas vamos lá. Então, essa obra nasceu no coração de Deus. Essa obra da pastora está aqui, dos irmãos estarem aqui. Nós fazemos parte dessa grande construção, dessa edificação, dessa construção de Betesda. Está no coração de Deus. E Deus plantou no seu coração também. Aleluia. Tentaram colocar dúvida no coração dos cooperadores. Dúvida do diabo. Já dizia um antigo pastor nosso aqui, o pastor Célio de Mello, dizia isso, a dúvida é do diabo. O homem, quando tem um coração dobre, ele não chega a lugar nenhum, ele não conquista, ele não sabe o que quer. Mas quando o homem está com o coração inteiro em Deus, quando o homem está com o coração inteiro na obra, se prepara, porque vai vir a avalanche de bênção. Você acredita nisso? Você acredita? Ó, gente, eu não sou coach, viu? Eu não sou coach, eu não vim aqui para alegrar a plateia. Eu vim aqui para trazer unção. Aleluia. Então receba unção. Em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, tá bom? Como vocês construirão? Pó, cinza, tijolos queimados. Em outra palavra, vocês não têm recursos financeiros. Vocês não têm nada. O que fazer? Não é? Só que nós vamos parar por aqui, porque é muita coisa para falar, viu?
Não dá não, o tempo voou. Aleluia. Mas aquele povo tinha um líder excepcional. Diga comigo, líder excepcional. Por que ele era excepcional? Porque ele fazia a vontade de Deus. Aleluia. Interessante, a oração de Neemias. Eu comecei a ver a oração de Neemias e dizer, meu Deus, misericórdia. Se eu fizer uma oração dessa na igreja, o povo vai se escandalizar. Né? Então, queridos, ele fala ali, ó. Olha só. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, para que se irritaram, pois que te irritaram diante dos edificadores. Não é para isso a oração de Neemias? Meu Deus, a pastora fez a oração dessa aqui, o povo sai escandalizado, Ruth. Misericórdia, você viu? A pastora está com o coração duro, quer que Deus faça isso e aquilo. Rapaz, o homem sabia o que estava fazendo e ele sabia a dimensão daquela obra. Então eu quero dizer para vocês, nós estamos aqui, eu quero que você entenda a dimensão da obra que Deus tem na tua vida. Aleluia. Quando nós entendemos, irmão, nós reinamos. Porque é que nós, a pastora, os irmãos, conseguem, apesar das batalhas, das lutas, nós permanecemos de pé, porque nós sabemos onde queremos chegar. Nosso destino final, os céus. Aleluia. Então nós ficamos firmes na rocha. A batalha vem, os vendavais vêm, a luta vem. Você balança, mas você não cai. Você sabe quem é Deus na sua vida, a obra que Ele quer fazer através de você. Aleluia. Tantas coisas nós já passamos neste lugar. E estamos aqui, nos dias de muita batalha. Dias de luta, dias de zombaria, dias de desprezo, dias de opróbrio, mas dias de oração ao Deus dos céus. Aleluia! E quando nós oramos, Deus ouve e Deus nos responde. E através de um garotinho, ele louvando enquanto a tia dirigia o culto, ó, presta atenção. Deus falou comigo tremendamente. E Deus falou comigo assim: tire os olhos do ar-condicionado. Tire a minha igreja, tire os olhos da minha igreja do ar-condicionado, leve os olhos da minha igreja para o altar. Foi a palavra que Deus falou comigo. A missionária Sara está nesse dia. E eu disse assim, meu Deus, eu tenho tentado, eu tenho orado. E depois acontece o quê? Fiquei muda. Não podia nem pregar. Aí Deus falou comigo, eu não estou falando da palavra, porque a palavra tem sido pregada. Eu quero uma casa bonita e um altar arrumado. Queridos, eu tenho convicção de dizer isso para vocês. Deus me mostrava homens edificando esse lugar, colocando, deixando tudo tão bonito. Eu dizia, Senhor, eu saí de lá assim, sabe quando você está assim? Ih, não vou dizer a ninguém. Porque se eu falar e não acontecer, eu digo, Senhor, como é que isso vai acontecer? Nós estamos com as máquinas paradas, nós vamos gastar horrores, nós vamos fazer tanta coisa, o Senhor está dizendo que Sabe o que acontece? No outro dia, estava eu, o diácono Gilson e o diácono Joel, fazendo orçamento de piso. Deus não falou? Não tem que crer? E cartão, pastora, tinha? E dinheiro tinha? Também não. Eu digo, agora danou, Senhor, agora. Aí encontra agora também outro servo. E diz, pastora, vamos ali. Quero mostrar um piso. Eu digo, mas a gente quer porcelanato. Eu digo, meu Deus. O povo coloca demais do estreito. Mas né, o povo não. Coisa de Deus. E o irmão disse, vai levar quantos metros? Se quiser, o cartão está aqui agora, divida quantas vezes a igreja quiser. Irmãos, Deus é maravilhoso. Aqui só é o início, viu? O negócio vai ficar muito bonito. Os irmãos que quiserem ajudar nessa construção, pode dar pitaco. A igreja é nossa, é de Deus e é nossa. Pode interferir, pode falar. Eu disse. Nada de colocar, vai fazer o quê, pastor? Um irmão perguntou, vai ser porcelanato, vai ser mármore, vai ser o quê? Eu falei, não sei, nós vamos decidir. A igreja somos nós.
Amém, irmãos? E Deus está fazendo isso aqui. E Deus ministrou em meu coração, no meu coração, o seguinte: vamos fazer cantina, Maria Edna, Ana e Kelly. Chamamos os irmãos e foi muito difícil. Mas os irmãos que quiserem ir cooperar com as cantinas, pode procurar a Ana e Kelly, ela está bem ali, viu? Pode chamar a Ana e Kelly, Maria Edna, Glaucia está ali também. E aí, irmãos, Deus tocou no coração de Carla e falou com Carla algo. Quando Carla falou comigo, é de Deus. Irmão, nós temos que ter humildade para entender que Deus usa todo mundo. Porque muitas vezes a gente pensa assim, a gente chega a uma posição, Deus só usa pastor, aquele do culto de quarta-feira. Não é. Deus usa os servos que se colocam na posição. Aleluia. E sabe o que é que Deus plantou no nosso coração? Que a campanha do altar vai ser campanha de resgate. Vai ser campanha de resgate. Vai ser resgate no ministério da pastora. Vai ser resgate no ministério da igreja. Vai ser resgate da minha família. Vai ser resgate da sua família. Vai ser resgate. Pastora está falando de dinheiro, eu estou falando de dinheiro mesmo. Nós vamos plantar. Porque quando nós plantamos, nós colhemos. E para a glória de Deus, irmãos, todos os ministérios estão nesse propósito. Aí você vai dizer, pastor, eu não estou ainda não. Venha, meu filho ligeiro. Dá seu nome aqui, o pastor Lucas. Ó, a irmã Darte ali, ó. Aleluia. Para pegar os nomes. Então, irmãos, é isso que Deus faz. Naquele dia eu cheguei naquele culto, naquela oração, cabisbaixo, e saí de cabeça erguida, sim, com a direção de Deus, naquilo que Deus queria para esse ministério. Olha o alargar de Deus. Toda a ferragem já foi comprada. O seu Jaime vai terminar aqui e vai para ali. E para a glória de Deus, se prepara. Porque já tem gente dizendo assim, pastora, faça o orçamento do teto. Faça o orçamento do forro. E eu vou dizer, não? Pergunta ao diácono Joel se eu já não vejo aqui alguém fazer orçamento. Amém, irmãos? Então, queridos, não deixe a obra de Deus parar na sua vida. Por causa dos Sambalates e do Tobias. Ontem mesmo eu ouvi algo que quis me entristecer. Depois eu disse, eu não vou deixar isso me entristecer de jeito nenhum. Porque quando Deus nos chama, Deus capacita. Deus nos chama os capacitados. Ele capacita os chamados. Aleluia. Então, queridos, que nessa noite, eu e você, venhamos ficar de pé nessa obra e dizer, eu estou dentro e não saio de jeito nenhum. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé. Depois nós iremos para a parte da estratégia do líder, viu? Ele teve uma estratégia tremenda, porque os ataques do inimigo não parou só nesses 2 pontos, não. Não foi só ridicularizar e colocar dúvida.